povo, vocês são top demais. Uma unção tremenda tem aqui em cima. Eu já tô até tremendo, gente. E nem é de nervoso, viu? É de unção mesmo. Tem que segurar aqui no púlpito. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado, viu? É Gustavo, né? Aprendi seu nome, viu? Da outra equipe, de toda a equipe, eu ainda não aprendi, não. Mas do Gustavo eu aprendi. Né? Foi falado muito aqui no sábado. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosana. Sou casada com o pastor Silvinei. Estamos ali na Igreja Verbo da Vida, no bairro Uberaba, em Curitiba. Amém? Graças a Deus, estamos ali há 20 anos, para a honra e glória do Senhor. Estamos casados há 39 anos. Glória a Deus por isso. Amém, gente? Que é só Deus. Não é? Hoje em dia, né? 39 anos. Eu sei que deve ter mais gente aqui que tem mais do que 39 anos de casamento, né? Tem mais alguém aqui que tem mais do que 39 anos de casamento? Eita, eu ganhei, é? Ou não, tem um irmão lá, glória a Deus. Sim, né? Teu pai, né? 39 também, empatamos. Glória a Deus. Amém. Mas estamos juntos, casados há 39 anos, para a honra e glória do Senhor. Temos 4 filhos, 4 bênçãos que Deus preparou especialmente para nós. Amém? Que é o Tiago, o Lucas, a Thalita e a Sara. Amém? Deixa eu abrir aqui meu tablet, gente. Temos 2 netos também, o Rafael e a Laura. O Rafael está com 3 anos e a Laura está com 7 anos. É uma bênção do Senhor ser família. Amém, gente? E estou tendo o privilégio e a honra de ensinar a matéria submissão e autoridade aqui na Escola Rema de Cascavel. Amém? Cadê os alunos aí? Glória! Olha, meus alunos estão tudo aqui, firme. Glória a Deus. E quero agradecer, né? Honrar a vida do pastor Tiago e Diara, muito obrigada por vocês me darem essa oportunidade. É uma rica oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Também quero convidar o casal aqui, né? Adilson e Tati. Tatinha, muito obrigada, viu? E quero dizer para toda a equipe aí dos jovens que vocês estão de parabéns. Estão de parabéns, viu, gente? Que conferência top! Que maravilha, só vai crescer. Eita, se prepara, viu? Se preparem, porque só vai crescer. Muitos jovens vindo para essa igreja em nome de Jesus, amém? Para serem cuidados, para serem amados por vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos começar? Obrigada pela honra que você me dá de compartilhar a palavra com você. É uma honra e uma alegria para mim. Mas também é uma grande responsabilidade. Amém, gente? Então, vamos começar abrindo a palavra do Senhor comigo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Quanto tempo eu tenho, amada? Esqueci de perguntar. 2 horas, é isso? Tá. 3 horas. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Amém, queridos? Paulo está nos advertindo aqui que todos nós estamos numa corrida. Não é mesmo? Todos nós aqui estamos numa corrida. E ele fala também que nós devemos atentar. Nós devemos estar atentos como nós estamos correndo essa corrida. Não é apenas uma corrida, mas você precisa ver como você está correndo essa corrida. Porque só ganha quem chega até o final e vai depender muito como é que ele chegou. Amém? Não é começar uma corrida, mas é começar, continuar, terminar e terminar da maneira correta. Amém? Aleluia! Amados, nós estamos aqui, todos nós estamos querendo alcançar um prêmio, não é mesmo?
Aleluia. E esse prêmio que nós podemos alcançar, além da vida eterna, que já seria maravilhoso, né? É a coroa incorruptível, amém? A nossa salvação. Existe um prêmio para nós alcançarmos. E eu queria fazer uma correlação com a corrida natural. Uma corrida natural. Tem alguém que corre aqui? Oh, glória, temos uma irmã ali. Tem mais alguém que corre? Oh, glória, aleluia. Temos mais um irmão ali que corre. Glória a Deus. Eu não corro nada. Eu corro de carro, não é? Mas graças a Deus para vocês que correm. Aí se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem aí, tá bom? Mas uma pessoa, quando ela vai treinar para correr, o que ela precisa fazer? Ela precisa atentar, não é mesmo, na comida, né, na sua alimentação, aquilo que ela vai ingerir durante o tempo que ela está treinando. Ela precisa aprender a treinar, ela precisa aprender a ir com calma, né? Primeiro ela corre um pouco, depois ela corre mais um pouco, não é assim? Não dá para correr tudo de uma vez só, não, né, irmão? Não dá, né? Mas ela vai se atentando como está o seu corpo para que ela possa correr aquela corrida e o objetivo dela é chegar até o fim. Amém? Queridos, se numa corrida natural nós já agimos dessa forma, nós já prestamos atenção como é que está o sono, como é que está a alimentação, como é que está a ingestão de água, como é que está os exercícios, quanto mais na nossa corrida cristã, na nossa vida de fé. Amém? Nós não precisamos tomar conta ou prestar atenção. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Paulo nos lembra que nós precisamos estar atentos se nós queremos alcançar o prêmio, a coroa incorruptível. E sabe, amados, se você tiver isso em mente, só isso em mente, de que você está aqui nessa terra, mas você não é dessa terra, você não, estamos aqui de passagem, amém? Se você tão somente tiver isso em mente, de que você precisa atentar de como você está andando aqui na frente, de como você está andando aqui na terra, né? Como está o seu pensamento, aonde está seu pensamento, aonde estão as suas atitudes, aonde está o seu coração. Se tão somente você se atentar de como você está andando aqui na terra, e se você estiver andando segundo a palavra de Deus, ei, querido, você já é mais do que vencedor. Amém, aleluia. Você não vai desperdiçar o seu tempo com coisas que não vai valer a pena. Quem vai correr, naturalmente falando, ele não desperdiça o seu tempo dormindo, por exemplo. Ele acorda cedo e vai correr, vai treinar. Ele não desperdiça o seu corpo enchendo de tranqueira, né? Enchendo de guloseimas, que vai fazer com que ele engorde só e traga peso, dificuldade para ele correr, e ele não vai conseguir correr. Não é mesmo? Então, se você tiver em mente somente isso, de que nós estamos aqui de passagem, e que nós estamos numa corrida, e que essa corrida exige de nós posicionamento. Amém? Posicionamento na palavra de Deus. Jovens, vocês não vão ficar perdendo tempo em redes sociais. Vocês não vão ficar perdendo tempo naquilo que não vai trazer para você nenhum benefício, para você conquistar a sua coroa incorruptível. Amém? Aleluia. Você não vai perder mais tempo, porque tudo aquilo que faz com que você perca tempo, tira você do sucesso que Deus tem para você. E você quer viver o sucesso que Deus tem para você? Aleluia. Se eu perguntar, todo mundo, amém, amém, eu quero. Amém? Mas sabia que sucesso exige esforço? Sucesso não acontece assim do nada. Sucesso não é um acidente. Nem uma corrida natural você ganha por acidente. Quanto mais uma vida baseada em fé. Todo sucesso exige esforço, exige trabalho, exige renúncia. Amém, aleluia. Exige que você confie de todo o seu coração nessa palavra. Exige que você confie naquele que traçou toda a sua trajetória, para que você chegasse lá no final e ele pudesse olhar para você e dissesse, entra para o gozo do teu Senhor, filho amado. Amém. Servo fiel, aleluia, glória a Deus. Amados, porque a Bíblia sozinha,
é apenas mais um livro. Se você pegar a Bíblia, abrir lá no Salmo 91 e deixar lá na sua estante, não vai fazer diferença nenhuma. Só vai juntar poeira e dar trabalho para sua esposa depois limpar. É a única coisa que vai acontecer. Mas se você deixar a palavra de Deus entrar, acolher com mansidão a palavra de Deus, se você crer nessa palavra, se você ler essa palavra, se você estudar essa palavra e você crer nela e abrir a sua boca e começar a profetizar e começar a falar essa palavra, essa palavra vai te levar ao sucesso. Amém, aleluia, glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, queridos. Como nós andamos num sucesso, como nós andamos em vitória, como nós podemos andar de maneira que glorifique o nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, glória! Amados, existe uma comida para nós comermos que vai nos sustentar em todo e qualquer momento da nossa vida. Amém? Hoje eu almocei na casa dos pais da Indiara. Pensa numa comida boa, gente. Que maravilha de mesa. Amém? Mas sabe que a comida dela, por mais gostosa que seja, por mais forte que seja, ela não é suficiente para me sustentar? Daqui a pouco eu estou com fome, eu vou ter que comer de novo? Não é? Mas a palavra de Deus, ela te sustenta, ela te alimenta, amém? A palavra de Deus é a comida que nos sustenta todos os dias da nossa vida. E quanto mais nós nos alimentamos dessa palavra, mais nossa fé é fortalecida. Afinal, é uma conferência sobre o Espírito da fé. Amém! Aleluia! Então, queridos, a primeira coisa que você precisa fazer para agarrar o Espírito da fé é crer nessa palavra, estudar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Amém! Aleluia! Abra a palavra do Senhor comigo ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Paulo está falando aqui, né? Ele diz assim, ó: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Oh, aleluia! Como está escrito: cri, por isso falei. Crer em quê, queridos? Crer na palavra de Deus. Amém? Falar o quê? Falar a palavra de Deus. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia! E amados, talvez você pense que crer nessa palavra, falar essa palavra, confessar essa palavra, chamar à existência essa palavra, ter o espírito da fé, talvez você pense, pronto, agora a minha vida está toda resolvida. Agora vai ser um mar de rosas, né? Vai estar tudo tranquilo. Mas sabe, quando Paulo falou isso, quando ele falou esse versículo, quando Paulo deixou registrado para nós esse versículo, ele estava enfrentando, sabe o quê? Ele não estava numa rede, ele não estava tomando água de coco, né? Falar em rede, ganhou uma rede maravilhosa, gente. Preciso depois agradecer quem foi, né? Linda. Mas Paulo não estava lá, deitada numa rede, né? Tomando água de coco, quando ele disse isso. Não, queridos, quando ele disse isso, ele estava sofrendo perseguições. Diga, perseguições. Apedrejamento, dificuldades humanas, fraquezas humanas. Pensa num negócio desse? Mas ele estava lá firme, no espírito da fé, crendo, não desistindo. Amém? Aleluia! O espírito da fé. Isso nos mostra, querido, que a fé não é apenas um pensamento positivo. Não é mesmo? Fé não é apenas um pensamento positivo. Fé também não é uma motivação humana. Ninguém estava lá falando, Paulo, não desista. Paulo, vamos, Paulo, não desista. Não.
Fé também não é uma esperança vazia. Um dia pode ser que as coisas melhorem. Isso não é fé, queridos. Fé é uma firmeza, é uma convicção. Amém? É a certeza. Aleluia. Fé é convicção, é certeza, é firmeza. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aleluia! Então, fé é certeza, é convicção, é firmeza. Eu creio e pronto. Independente daquilo que os meus olhos estão vendo, daquilo que eu estou sentindo, se a palavra de Deus diz que é verdade, eu creio e pronto. Amém? Aleluia! Fé também é um dom espiritual, né? O qual foi repartido conosco. Deus repartiu conosco da sua fé. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Mas também não pense, querido, não pense que você é o vermezinho de Jacó. Você não deve ser soberbo, mas também você não deve pensar que você é o vermezinho de Jacó. Amém? Aleluia. Não pense além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. A fé é algo vivo, é algo dado por Deus. Amém, queridos? Aleluia. A fé não é pensamento positivo, não é uma meditação. Não, a fé é algo vivo. Amém? É um dom dado por Deus. Aleluia. O Espírito da fé é aquilo que faz com que nós continuemos crendo nessa palavra. Amém? Mesmo quando tudo parece não dar certo, mas existe a fé. Aí é que a fé tem que operar. Aí que exige fé mesmo. Porque não andamos pelaquilo que vemos, mas andamos pelaquilo que cremos. Aleluia. Amém? Irmãos, todos nós passamos por lutas, não é mesmo? Todos nós aqui passamos por crise financeira, talvez, passamos por enfermidades, não ficamos. Amém? Talvez por questões familiares. Eu não sei qual é a crise, ou qual é o problema, qual é a dificuldade que você está passando nesse momento. Mas o que nos sustenta diante de cada uma dessas dificuldades, dessas provações, querido, não é o nosso corpo físico bem, né, bombado. Não é, né, o quanto você corre em quilômetros. Amém? O que nos sustenta diante das dificuldades não é a nossa conta bancária bem recheada. Amém? Aleluia. Não é o seu marido, não é a sua esposa, mas o que te sustenta nessas horas é a fé na palavra de Deus. Amém? É isso que te sustenta, é isso que me sustenta, é isso que faz com que nós sejamos mais do que vitoriosos em todas as coisas. Aleluia, a palavra de Deus. Amados, e eu trouxe aqui como exemplo Josué e Caleb. Acho que todo mundo conhece a história aqui de Josué e Caleb, né? Eles estavam diante da terra prometida e eles viram o quê? Gigantes, não foi? Os gigantes eram muitos, era de verdade. Não era um conto de fadas. Eles estavam ali diante da terra prometida, mas eles não podiam se deixar intimidar por aqueles gigantes. O que eu quero dizer com isso? Não se intimide diante das circunstâncias. Não se intimide diante das dificuldades. Não se intimide diante da falta, diante da necessidade, diante da enfermidade. Ei, faça como Caleb e Josué, que acreditaram numa palavra que Deus tinha dado para eles. Aleluia! Vá comigo lá em Números, capítulo 14, versículos 6 e 9. Números 14,
Diz assim a palavra do Senhor. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenhamos medo deles. Amém. Aleluia. Deus já havia prometido essa terra para eles, querido. Mas diante daqueles gigantes, né? O povo ficou com medo. 10 dos espias tiveram a mesma visão. Viram os gigantes, viram as dificuldades, mas ficaram com as dificuldades. Josué e Calebe dizem: ei, pera, calma. E não é assim. Nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós temos que olhar para aquilo que Deus nos prometeu. Amém? E Ele nos prometeu essa terra. Então, somente não seja rebelde. Não seja contra a palavra de Deus. Ei, declare a palavra. Viva pela fé. O Espírito da fé está em você, meu irmão, minha irmã. Não seja rebelde à palavra. Não vá contra aquilo que Deus tem falado para você. Se levante em fé. Se levante no espírito da fé. Aleluia. Eu creio que você nem precisa lutar contra gigantes de verdade. Aleluia. Aquele problema que está aí, já perdeu a força. Já perdeu a força. Porque você não está sendo rebelde à palavra. Mas você está crendo na palavra. Aleluia, glória a Deus. Josué e Calebe decidiram no seu coração crer diferente deles. Decida essa noite no seu coração crer na palavra de Deus. Crer naquilo que Deus tem prometido para você. Crer no Espírito da fé. Amém, queridos? Porque o Espírito da fé, ele nos faz olhar além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Os gigantes eram grandes, sim. Mas sabe, Josué e Calebe pela fé estavam vendo depois dos gigantes. A montanha pode ser grande, sim. Mas a fé te faz ver além da montanha. Oh, glória! Aleluia! Só diga que você não tem medo, que o Senhor é contigo, queridos. Amém. Mande o medo embora. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim, que a fé vem pelo e ouvir música do mundo, ouvir a novela, ouvir o jornal. É isso? Não é? Como é que está lá? Ouvir a palavra. Mas tem gente querendo viver o espírito da fé ouvindo outras coisas. Ouvindo reclamação do irmão, ouvindo fofoca. Não tem fofoca aqui não, né, gente? É só lá em Curitiba, né? Tem gente que quer crescer na fé ouvindo falar mal de político. E quer crescer na fé. E diz que é mais do que vitorioso. Dá vontade de rir, né? Ou de chorar, eu já nem sei mais. Porque misericórdia. Não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, querido, ouça a palavra de Deus se você quer crescer em fé. Quando? Domingo à noite só, tá bom? Todo o tempo. Em toda hora. Em todo momento. Todo dia. Na hora de deitar. Na hora de se levantar. Enquanto você anda. Ei, não consigo ficar lendo. Bota fone de ouvido.
Tem gente que trabalha com fone de ouvido, glória a Deus pelos louvores, amém, gente? Deus é muito bom, nos deixou músicas maravilhosas, pessoas capacitadas para escrever músicas maravilhosas que falam da palavra. Eu não estou falando para você deixar de ouvir as músicas que falam da palavra, mas ouça a palavra também. Amém? Aleluia, leia a palavra também. Estude a palavra também. Amém? Aleluia. Enquanto você ouve a palavra, a fé está sendo gerada no seu coração. Aleluia. E o verdadeiro espírito da fé, queridos, fé não se trata daquilo que eu quero ou como eu quero. Se trata daquilo que Deus já disse. O espírito da fé não se trata daquilo que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. O espírito da fé se trata daquilo que Deus já disse na sua palavra. Amém? Deus tinha dito àquele povo, ei, vocês vão possuir essa terra. E a Caleb e José agarraram essa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O que eu preciso fazer então? É receber a palavra, crer na palavra, falar a palavra, agir conforme a palavra. Amém, queridos? Oh, aleluia, porque tem gente que só fica ouvindo a palavra, né? Só ouve, ou então só repete como um papagaio. Mas nós precisamos ouvir a palavra, acolher com mansidão, crer na palavra, falar a palavra e agir em cima da palavra de Deus. Amém? Outro exemplo que eu quero dar também é Davi. Diante daquele gigante, né, Golias, enquanto estava todo aquele exército lá ouvindo aquele gigante zombar do povo de Deus, né? O que acontece? Chega Davi, um pastorzinho de ovelhas, se levantou diante daquele exército que estava ali tremendo de medo por causa daquele gigante. E aí ele diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi diz assim, você vem contra mim com espada, lança, dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Queridos, nós recebemos um nome que está acima de todo nome. O que é que está vindo contra você? Qual é o nome que está vindo contra você? Contra Davi era um gigante chamado Golias, mas ele foi contra aquele gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Nós podemos ir contra aquilo que vem contra nós no nome de Jesus, o Todo-Poderoso, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, o nome que já fez toda a diferença, que já ganhou todas as batalhas por você e por mim. Amém, glória a Deus. Davi, ele não confiava em si mesmo, mas Davi confiava nas palavras que ele já tinha recebido do próprio Deus quando ele andou em vitórias, porque essa não era a primeira vitória dele. Ele sabia como agir, não é mesmo? Ele tinha matado já um urso e um leão. Ele sabia no Deus que ele estava confiando, aleluia. Mas sabe quando Davi estava enfrentando aquele urso e aquele leão, Deus estava treinando ele para batalhas maiores. O que eu quero dizer com isso? Quando você vence algo na sua vida no nome de Jesus, pela fé, na palavra de Deus, ei querido, Deus só está te preparando para algo maior. Você não vai deitar numa rede e ficar lá tranquilamente, que o diabo não vai deixar você em paz. Ele vai voltar. E talvez volte com algo pior ainda. Mas aí você vai se levantar. Ei, o meu Deus que fez com que eu matei um urso. O meu Deus que fez com que eu me livrasse daquele leão. O que é esse gigante? Gigante, eu vou contra você agora. Você não passa de um leão, você não passa de um gatinho diante do nome do meu Deus. Amém, aleluia. Batalhas sempre nos preparam para algo maior que Deus tem para nós. Aleluia. Diga assim, querido, comigo, a batalha que eu enfrento só está me preparando para algo maior que Deus tem para mim. Aleluia!
Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. Então, cada vez que vier uma adversidade, você vai olhar, eita, mais uma aqui, peraí que eu já dou um jeito. Peraí que eu já vou passar por cima de você. No nome do Senhor Jesus, amém? Porque as batalhas, as adversidades, elas forjam o nosso caráter. É nessa hora assim, que a sua fé vai ser provada. É nessa hora que você vai ver realmente se você agarrou o espírito da fé. Ou se você só está brincando de ser crente. Aleluia! Eu não sei qual é a área, querido, que você está enfrentando. Talvez seja uma cura, talvez seja um casamento, talvez seja um emprego. Eu não sei qual é o gigante que está na sua vida. Mas se você tão somente atentar para essa palavra, assim como Davi atentou, ele disse, eu vou contra você. É você que vai contra ele no nome de Jesus. Não espere o pastor ir contra por você. Ele tem as batalhas dele para vencer. Não espere a Ediara ir contra as suas batalhas. Ela tem as próprias batalhas dela para vencer. Amém? E glória a Deus que eles têm vencido. Amém? Você se alegra com isso? Amém? Glória a Deus que eles têm vencido, querido. Porque o espírito da fé está neles. Amém? Porque eles se levantam em fé e declaram essa palavra. Declaro essa palavra na vida de vocês também, nessa igreja. Amém? Aleluia. Na vida dos jovens. Oh, os líderes se levantam para declarar essa palavra. Amém? Você só está hoje aqui porque Deus te ama, primeiramente. Mas porque tem líderes nessa igreja que oram e intercedem por você. Amém? Lá no Salmo 37, versículo 3, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e se alimente da verdade. Confia no Senhor. Aleluia. Essa palavra está dizendo que eu preciso confiar no Senhor. É sinal que muitas vezes eu não confio. Porque está aqui, ó, confie, confie no Senhor. Sabe essa situação que você está vivendo? Confie no Senhor. Aleluia. Aqui ele continua dizendo, habite na terra. Você está na terra ainda? Eu também estou aqui ainda, gente. Ninguém foi arrebatado, né? Porque eu estou aqui ainda. Não é arrebatamento, não aconteceu, nós estamos aqui na terra ainda. Está falando, habite na terra, sim. Nós estamos aqui na terra. Mas ele diz aqui, mas se alimente da verdade. Oh, glória! Ou seja, querido, se alimente da palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. O salmista diz que nós devemos nos alimentar da verdade. Mas tem muita gente se alimentando da mentira. Está na terra, mas se alimentando da mentira. E o que o salmista está dizendo é, habite na terra. Eu te dei a terra para você governar, para você dominar. Mas espera aí, se alimente da verdade. Se alimente da verdade, se prepare. Amém? Tem pessoas aqui na terra se alimentando de coisas erradas. E eu estou falando de crente mesmo, não estou falando do mundo, não. Estou falando de crente, gente. De filho de Deus. Que tem ouvido mais as vozes do mundo do que a voz de Deus. Que tem ouvido mais as redes sociais do que a voz de Deus. Que tem ouvido mais... Aleluia. As pornografias do que aquilo que a palavra de Deus diz. Que o matrimônio é santo. Se alimente da verdade. Se alimente da verdade. Se alimente da verdade. Aleluia. Porque, amados, para eu crer e falar, e viver e agir em cima dessa palavra, eu preciso me alimentar dela. Amém. Romanos 10, 17, nós já falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira, queridos. Para você se alimentar da verdade, você precisa ouvir a palavra. Você precisa crer na palavra. Amém. Aleluia.
Paulo diz, né? Crie, por isso falei. Aleluia. Para você crer, você precisa conhecer a palavra. Para você falar, você precisa conhecer a palavra. Para você viver a palavra, você precisa conhecer a palavra, se alimentar da palavra. Aleluia, queridos. Porque quando o médico disser para você assim, não tem mais jeito, aquela palavra vai soltar dentro de você e vai dizer, tem sim. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus dá a última palavra. Aleluia. Sabe, amados, eu sou uma mulher que não podia ter filhos, segundo os médicos. Mas eu disse, meu Deus tem a última palavra. E o diabo me disse um dia que eu teria 4 filhos e todos eles seriam deficientes. Mas meu Deus me disse, você vai ter 4 filhos e eles serão reis e rainhas nessa terra. Oh, aleluia! Dominarão essa terra, me servirão e todos eles servem ao Senhor hoje. E nenhum é deficiente. Aleluia, porque eu fiquei com essa palavra. Aleluia, amém, queridos. O diabo um dia me disse, ei, todos da sua família, os casamentos são tudo destruídos. O seu vai ser mais um. Só espera para ver. Eu disse, diabo, eu disse bem assim para ele, porque eu fico bravo com ele mesmo. Para de mentir, você é um mentiroso. Eu conheço o meu Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o que Ele pode fazer por mim. Aleluia, e Ele me deu a vitória. Amém, meu casamento é abençoado. Meu casamento é próspero. Aleluia, amém, queridos. Meu casamento é um casamento que honra ao Senhor. Oh, aleluia. Por causa da força dessa palavra. Não porque eu sou boazinha ou porque Deus me ama mais do que você. Não, queridos. Deus não faz acepção de pessoas. Agora você precisa se posicionar em Deus. Você precisa se posicionar nessa palavra. Porque todos os dias o diabo vai trazer para você um prato de lentilha. Todos os dias. Ele vai trazer, ou seja, no seu pensamento, ou seja, com pessoas, ou seja, com dificuldades. Ele vai tentar, porque ele é o tentador. Mas nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia! Ele vai dizer para você, ei, não dê dízimo, não dê oferta. Sua conta está no vermelho. Como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai pagar o boleto? Você vai olhar bem na cara dele, com muita raiva. Pois agora que eu vou dar, diabo. Agora que eu vou dizimar. Agora que eu vou ofertar. Porque o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Porque Ele é o meu pastor e nada pode me faltar. Você, diabo, não paga as minhas contas. Mas Deus paga. Oh, aleluia. Isso é o espírito da fé, queridos. Amém. Isso é viver por fé. Não é viver pelaquilo que você vê, aquilo que você tem na sua conta bancária, não. Graças a Deus pelo aquilo que você tem na conta bancária. Amém? Mas quando não tiver a conta bancária gorda, lembre-se que quem te sustenta é Deus. Aleluia! Porque a verdadeira fé fala. Amém? Marcos 11, 23, muito conhecido nós, não é mesmo? Se alguém disser a esse monte não duvidar no seu coração, mas disser, joga-te aqui para o mar e não duvidar no teu coração, mas crer naquilo que diz, assim será feito. Não é isso que está escrito lá? Davi tinha um gigante diante dele. Aleluia, mas ele não apenas acreditou que Deus podia dar a vitória. Eu acho tão lindo o que Davi falou, gente. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 47. Oh, aleluia, Pai, você é bom. Olha o que Davi disse. O Senhor me entregará a sua cabeça hoje nas minhas mãos. Eita glória, Davi não tinha nem espada. Como é que ele ia cortar a cabeça do gigante? Pensa num cara da fé. Acho que ele tinha feito rema já, né? Oh, aleluia. Hoje mesmo o Senhor me entregará a sua cabeça nas minhas mãos. Então, amados, o que temos falado para os nossos gigantes? O que você tem falado para os seus gigantes? Palavras de medo, de incredulidade ou palavras de fé? Carregadas de fé. Porque Davi estava aqui, gente, crendo. Ele tinha 5 pedrinhas.
Como é que uma pedrinha ia matar um gigante e ainda ia cortar a cabeça dele? Meu Deus do céu. Então, pai, olha minha conta bancária, não dá para nada, mas se o Senhor me abençoa. Não é? Aleluia, amém. Queridos, a tua boca pode cancelar aquilo que o seu coração está crendo. Eu vou falar de novo. A sua boca pode cancelar aquilo que o seu coração está crendo. Porque muitas vezes você está crendo de um jeito e falando de outro. Crendo de um jeito e falando de outro. Então, a nossa boca, ela pode cancelar aquilo que nós estamos crendo. Mas o contrário também é verdade, amém? Se alegre, o contrário também é verdade. A sua boca pode chamar à existência aquilo que o seu coração está crendo. Amém? É sua escolha. Você escolhe. A boca é sua. Você escolhe chamar à existência ou matar aquilo que você está crendo. É simples assim. Nós só precisamos alinhar a nossa fala com a palavra de Deus, com aquilo que nós estamos crendo. Amém? Tiago também fala que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Ou seja, fé não é passividade. Fé não é um sentimento. Fé crê, fala e age em cima da palavra de Deus. Amém? Pedro, por exemplo, quando Jesus falou para ele, ele falou, é Jesus mesmo? Quando Jesus andou sobre as águas. Se é Jesus, né? Me permita que eu vou até aí, andando também sobre as águas. O que Jesus falou? O que Jesus falou, gente? Venha. E o que Pedro fez? Tirou o pezinho do barco, botou, deu os primeiros passinhos, andando sobre as águas. Andando sobre uma palavra de Jesus. Jesus disse, venha. Enquanto ele estava olhando para essa palavra, venha, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos dessa palavra, ele afundou. Porque incredulidade entrou no coração dele. Amados, e você diz assim, ele afundou, né? Mas ele teve coragem de andar. Será que você tem coragem de sair do seu barco? Porque no barco estava muito confortável, gente. No barco não tinha tubarão. No barco não tinha o problema dele afundar. Mas ele foi tão ousado, tão corajoso, que ele falou, é Jesus falando? Pois eu vou. Você tem coragem de ouvir a voz do Senhor te chamando? Seja para sair de um relacionamento que é contra a palavra de Deus. Seja para sair desse emprego, aonde você tem que mentir para ganhar o seu salário. Seja para sair de Cascavel e atravessar o mundo para pregar a palavra de Deus. Seja simplesmente para sair do seu sofá e vir para a igreja. Seja para você assumir um departamento. Aqui tem fila, né, pastor? Tem fila de espera, não tem? Aleluia! E fila deveria ter, gente. Deveria ter, pastor. Fila de espera para entrar nos departamentos. Para servir. Amém? Porque Jesus veio para servir, gente. Quem é você para não servir nessa igreja? Saia dessa cadeira. Saia desse conforto. Vá servir. Vai ser servo. O pastor está gostando da ministração. E a gente nem combinou, né, pastor? Nem pediu para falar isso, gente. Dos jovens também, não é? Tem fila dos jovens para servir, não tem, gente? Oh, glória a Deus. Aleluia, Jeová. Aleluia. Tem jovens saindo assim, ó, pela janela, de tanto jovem para servir, não é? E no louvor, então? Tem escala, dá para o ano que vem já, porque não tem mais gente para escalar. Não tem mais. Porque todos entenderam que são servos. Todos ouvem a voz do Espírito dizendo, venha meu filho.
venha viver o sobrenatural, saia do comodismo, saia do natural, venha correr a corrida que eu tenho proposto para você. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom. Quando eu voltar aqui nessa igreja, o pastor vai falar, não é que tem fila mesmo? Os líderes dos jovens falam, não é que tem muito jovem aqui mesmo? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Já não sei nem onde eu tomar aqui. Deus é bom, gente. Glória a Deus. Então não ouça a voz do medo, da insegurança. Eu não sei fazer nada. Não tenho dom, não tenho talento. Ó céus, ó vida. Ei, Deus não criou você para isso não. Deus derramou sobre você uma fé. Ele repartiu com você a fé. Derramou sobre você o Espírito Santo. Derramou sobre você a unção. Derramou sobre você poder. Amém? Para você ser ousado, meu irmão. Para você olhar para essa palavra e declarar, eu creio nessa palavra. Eu vivo pela essa palavra. Eu ando nessa palavra. Glória a Deus. Então, amado, se você crê, fique de pé. Porque enquanto muitos estão dizendo por aí que é impossível, você vai dizer, tudo é possível ao que crê. Amém, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Mas sabe, amados, eu só quero ler o último versículo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, que diz assim, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Quando você vive pela fé, queridos, quem vai receber a honra, a glória, é Jesus Cristo. Amém? O próprio Deus. Então não busque se exaltar a você mesmo quando você vencer as batalhas, mas busque exaltar o Senhor, o nome dEle. Amém? Porque o verdadeiro espírito da fé, ele está fundamentado na palavra. Ele é capaz de ver além da circunstância. Podemos declarar com ousadia o que cremos, porque a fé tem uma voz. O espírito da fé também é demonstrado em atitudes, em ações. E o espírito da fé glorifica a Deus. Amém? Então, querido, toda vez que você estiver em dúvida, com pressões, problemas para resolver, lembre-se, dentro de você existe um espírito da fé. Aleluia, existe poder. E você pode abrir a sua boca com ousadia e declarar, eu vou contra você. Você vem contra mim, problema. Mas eu vou contra você, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E você não pode ficar em pé. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém, aleluia. Glória a Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é a verdade, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque podemos nos alimentar dessa verdade, Pai. Obrigada por esse espírito da fé que carregamos. Obrigada pela tua unção que despedaça todo jugo, Pai. Obrigada, Senhor, porque fomos confrontados nessa conferência em andarmos pelas águas, andarmos no sobrenatural, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E deseja fazer nesta noite? Sabe por que andar por fé é para filhos? E uma maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus é declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Entregando a nossa vida a Ele. Quando eu faço isso, a palavra de Deus diz que nesse mesmo instante, nós somos arrancados do império das trevas e somos colocados no reino do Filho do seu amor. Aleluia! Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus e deseja fazer? Todos salvos? Todos filhos? Então, eu quero dizer para você, pregue mais essa palavra. Convide mais pessoas para essa igreja. Amém. O ID é para mim e para você, querido. Não é apenas para os missionários que estão lá em outro país, não. A sua vizinha, o seu colega de emprego. Seja ousado pela fé.
Convide ele. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é você. Ah, Rosana, eu já convidei tantas vezes. Convide de novo. Amém. Aleluia. Enquanto eles vão estar louvando aqui, eu quero orar com vocês. Amém. Pastor, me permite? Aleluia. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, algo veio ao meu coração muito forte. Que ainda tem pessoas aqui dentro, mesmo filhos de Deus, que estão vivendo um espírito de medo, debaixo de um espírito de medo, de insegurança. E eu quero orar com você. Se você está aqui nessa noite, pode vir aqui na frente. Tem coisas que você precisa decidir, e você está numa insegurança. Vocês podem orar em outras línguas? Estamos em família, amém? Eu sei que você participou de uma conferência que foi falado o tempo todo sobre o espírito da fé. Mas se você deseja ficar livre desse espírito de medo que tem assolado a sua vida, essa é a noite. Você pode vir aqui na frente se você desejar. Sabe? Se você precisa de ousadia, eu quero que você venha aqui na frente também. Porque lá em Atos capítulo 4, quando os discípulos estavam orando, eles oraram pedindo, sabe o que? Ousadia. Ousadia para que eles pudessem falar essa palavra com intrepidez, com ousadia. E eu quero declarar na vida de vocês que estão aqui agora: ousadia, ousadia, ousadia para falar essa palavra, para anunciar essa palavra.
para você o livro. Tem lá na livraria. Agarrando o Espírito da Fé. Amém? Então compre esse livro, querido. Invista em conhecimento. Invista na sua vida. Invista na sua fé. Amém? Aleluia. Muito obrigada, pastor. Obrigada, Idiara. Obrigada, queridos líderes de louvor, ó, de jovens. Obrigado, jovens. Muito obrigada. Amo vocês. Obrigada, igreja.